Boa noite, sejam todos muito bem-vindos à nossa quinta aula, nossa última aula de Ho'oponopono básico. Depois dessa semana muito especial de aulas aí, desses nossos encontros. Muita gratidão pela presença de vocês. Gratidão pela presença de vocês, gratidão por essa oportunidade de estarmos aqui hoje, fechando o nosso curso básico de Ho'oponopono, da identidade própria. Então, nós vimos aí o significado das três mentes, nós vimos primeiro a origem do Ho'oponopono, entendemos um pouco melhor dos princípios Runa, depois nós vimos as três mentes, entendemos também quem foi a criadora, né? Quem a partir do Ho'oponopono tradicional, criou o Ho'oponopono da identidade própria, que foi a Morná Simeona. Nós falamos sobre memórias especificamente, entendendo a importância dessas memórias, o que elas fazem na nossa vida. E eu espero que principalmente tenha ficado aí nessas últimas 4 aulas a importância de nós purificarmos memórias para a gente conseguir aquilo que a gente deseja. Que aquilo que a gente deseja, se não está na nossa vida, é porque está numa vibração diferente. Então, a ideia é que a gente purifique para que nós possamos vibrar como aquilo que nós desejamos e assim, aí sim, trazer aquilo que nós desejamos para as nossas vidas. Então, vimos um pouquinho de ferramentas ontem, né? Nós já vimos as ferramentas que são simples. Vocês receberam aí uma ferramenta nova, que foi a ferramenta interruptor de luz. E hoje nós vamos para a nossa quinta e última aula, onde a gente vai falar sobre mais ferramentas. E hoje eu estou usando um colar que eu falo que é a minha gota de orvalho, que eu carrego, fui com ele para Aparecida, levei ele para Aparecida, purificando memórias, conectando com energias, sempre nesse propósito da gente se lembrar que sempre há algo que a gente pode fazer, que é fazer o uso das ferramentas para a gente poder parar a energia de um pensamento, parar a energia de algo que está acontecendo ao nosso redor. Então, hoje eu vim com ele, ontem eu também estava com ele, para poder fechar aí também o nosso curso, nessa conexão através desse conhecimento do Ho'oponopono e menos das nossas memórias, que nós também, claro, compartilhamos, né, como nós compartilhamos com toda a humanidade, mas sempre nesse propósito de compartilhar e purificar. E vamos lá para o nosso curso de Ho'oponopono básico, então. Eu quero finalizar aqui essas boas-vindas, agradecendo a presença de vocês, agradecendo a vocês que acompanharam as aulas. Mas é isso, a gente precisava aí desses 5 dias para poder apresentar o conteúdo com calma, com tranquilidade, para que vocês pudessem também tirar as dúvidas de vocês e que a gente não fizesse a coisa corrida e esse curso básico fosse realmente significativo para vocês. Então, nós vamos começar a nossa aula de hoje. É cristal de quartzo. Você sabe que eu nem sei que cristal que é? Porque eu nem me apeguei à pedra em si, eu me apeguei ao formato dela. Então, eu trouxe mais, eu coloco mais pelo formato, porque eu não sei que pedra que é. Nem sei se é pedra mesmo. Eu me conectei ao formato dela e à cor. Sobre as ferramentas de ontem, qual o melhor para usar no momento que estiver angustiado devido a uma situação ruim que tenha acontecido? Então, eu vou falar, inclusive, das ferramentas de hoje, Aninha, porque eu acho que as ferramentas de hoje elas estão mais conectadas com essa dúvida sua, tá? Então, vamos lá para a nossa aula. Gratidão, mais uma vez, pela presença de vocês. E vamos lá. Então, a gente sempre começa a nossa aula com a nossa prece de abertura, eu sou eu, sempre nesse propósito de nós nos conectarmos com essa energia de purificação, essa energia de conexão com a consciência, com essa força maior que nos ampara, que nos acompanha, que nos ilumina,
que nos abençoa e que nos inspira sempre que nós nos abrimos para essa inspiração. Então vamos fechar os olhos, inspirar e expirar. E vamos lá para a prece de abertura. Eu sou eu. Eu surgi do vazio para a luz. Eu sou a respiração que acalenta a vida. Eu sou aquele vazio, o vão, além de todas as consciências. O eu, o id, o todo. Eu reteso meu arco do arco-íris além das águas, a continuidade das mentes com as matérias. Eu sou a entrada e a saída da respiração, a brisa invisível, intocável, o indefinível átomo da criação. Eu sou o eu. Inspirando e expirando, com gratidão pela oportunidade que nós estamos tendo hoje de reunirmos aqui para essa última aula do curso básico e que nós possamos nos conectar pela inspiração hoje, pela nossa consciência e menos pelas memórias. Que assim seja e assim está feito. Então vamos lá, vamos para a nossa aula de hoje. Então, gratidão a todos, sejam bem-vindos. E vamos para o nosso primeiro slide, que nós vamos falar hoje sobre ferramentas, ok? Ferramentas do Ho'oponopono da identidade própria, que nós começamos ontem, e vamos continuar hoje falando sobre as ferramentas que vocês receberam no PDF que foi encaminhado por e-mail para vocês hoje. E só voltando um pouquinho na aula anterior, eu falei que eu não ia falar nada sobre conteúdo, mas eu não resisti. Eu quis trazer de novo essa imagem desse carro. Lembrando que as ferramentas, gente, a gente não precisa esperar esse carro começar a descer para fazer uso delas. A gente já pode fazer uso dessas ferramentas automaticamente, todos os dias, ao acordar, em qualquer momento da nossa vida. Trazendo esse colar, por exemplo, eu estou sempre lembrando de gota de orvalho. A gente pode acordar, já fazer uma respiração Ra. Nós não precisamos esperar que os nossos pensamentos acabem nos levando ladeira abaixo, como eu dei o exemplo de ontem, né? Então é importante, tanto nesse momento aqui, antes de começar a descer, a gente pode fazer uso da ferramenta para que esse processo não continue, como a gente já pode começar o nosso dia, antes mesmo de termos pensamentos, a limpar, a purificar, a fazer uso dessas ferramentas, para que nós possamos começar o dia já eliminando aquelas energias que de alguma forma estavam programadas para poder acontecerem conosco. Porque nós, no momento que a gente começa já usando as ferramentas e já se conectando com essa energia de purificação, a nossa vibração já começa a aumentar. A gente já se sente mais tranquilo. E se acontece alguma coisa, a gente já está mais consciente, sabendo que aquilo que está acontecendo nada mais é do que uma manifestação de uma memória. Então, imediatamente a gente já atua. Imediatamente a gente já começa a usar as ferramentas. Então, a gente entra no dia, a gente começa o nosso dia com muito mais consciência, com muito mais tranquilidade, com muito mais conexão com essa inteligência divina e com essa luz que nós carregamos. Então, ferramentas, que é uma forma de purificarmos memórias, serve muito para isso. E hoje, agora, nós vamos ver as ferramentas que eu mandei para vocês pelo PDF, perdão. Então, a primeira ferramenta que eu quero falar com vocês é a respeito da ferramenta Lápis. Uma ferramenta que está lá no PDF, que eu não vou falar hoje, é a ferramenta das 4 frases, porque vocês já sabem, eu expliquei as 4 frases ontem, ok? Então, a ferramenta que eu vou falar hoje primeiro é a ferramenta Lápis. Uma questão importante para eu falar com vocês é o seguinte: eu não coloquei aqui o texto de download das ferramentas, tá?
Então, vocês viram lá, pelo PDF que vocês receberam, pelo e-book, né, que vocês receberam, que as ferramentas do Ho'oponopono, elas, algumas delas, nós precisamos fazer a leitura do texto, eu já tinha explicado isso também ontem, para que esse texto seja recebido pela mente subconsciente, para que ele comece a fazer já efeito na hora que eu começo a utilizar a ferramenta. Então, por exemplo, na ferramenta Lápis, tem o texto para download. Eu não preciso ler aquele texto nunca mais na minha vida. Aquele texto, ele serve única e exclusivamente para que a minha mente subconsciente, a minha criança interior, receba essa informação. E como a minha criança interior não se esquece de absolutamente nada, ela recebe aquela informação e já sabe que na hora que eu repito, que eu imagino, que eu trago comigo, deixa eu ver se meu lápis está por aqui, não, acho que não. Na hora que eu mostro, na hora que eu pego, na hora que eu toco, lápis é para fazer um processo de purificação de memórias. E quando que nós usamos o lápis? Qual é a sugestão? Ele pode ser usado sempre, ele não tem limite de uso. Mas eu gosto de usar a ferramenta lápis para problemas de ordem prática. Então, alguma coisa que não está funcionando, toca com lápis. Porque ele fala no texto a respeito de problemas. Então, questões que estão acontecendo, porque a gente também pode tocar mentalmente. Eu não preciso de um lápis físico para fazer isso. Eu posso só imaginar que esse problema está sendo tocado mentalmente com lápis, 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 lápis. E repetir quantas vezes eu quiser. Uma vez lápis, a mente subconsciente recebeu essa informação e faz o processo de purificação. Agora, por que é bom? Eu vou pegar meu lápis aqui, peraí, tá um pouquinho longe, mas eu acho que dá para pegar. Por que é bom a gente ter o lápis físico mesmo, né? Por que é interessante que a gente faça uso do lápis físico? Porque isso aqui, só de eu olhar para ele, só de eu pegar nele, só dele estar perto de mim, a minha mente subconsciente já está recebendo a informação de que eu estou usando a ferramenta. Eu não estou repetindo a ferramenta, não estou pensando na ferramenta, não estou meditando sobre a ferramenta ou pensando num problema. Eu estou só segurando o lápis, sem ponta, em um lápis borracha que nunca foi utilizado. Só de fazer isso, mente subconsciente já sabe que lápis é uma ferramenta de purificação, então já começa um processo de purificação de tudo aquilo que poderia dar errado e que aí já vai limpando as memórias que originariam essas questões que poderiam dar errado, de forma que elas não precisam mais dar errado, porque eu já estou fazendo uso dessa ferramenta. Então, o que é interessante é que nós não precisamos dos objetos físicos no Ho'oponopono. Mas se você já tem uma imagem, se você tem um objeto físico, isso é a mente consciente recebendo essa informação através de um sentido e imediatamente a mente subconsciente também recebendo essa informação. E essa purificação acontece com a mente subconsciente, recebendo essa informação, pegando as energias que estão conectadas com a informação que eu passei, então lápis que está relacionado a problemas, entregando essa energia para o Aumakua e o Aumakua fazendo a entrega para a inteligência divina. O Aumakua faz também uma pré-seleção dessas energias e faz a entrega para a inteligência divina que vai purificar de acordo com aquilo que é o momento correto de purificar. Quer dizer, então, que eu posso usar ferramentas o tempo todo e as minhas memórias não serão purificadas? Pode ser que sim. Depende muito daquilo que eu falei a respeito do aprendizado, do momento certo, daquilo que você precisa compreender a respeito de si mesmo, daquilo que você precisa modificar na sua vida, alterar na sua vida, para que você possa construir uma nova realidade para você. A grande questão é, isso só vai ser possível na medida em que você começar o processo de purificação. Então eu não vou fazer, então não vai ter mudança nunca. Na medida em que você vai limpando, vai purificando, existe a possibilidade da mudança.
Então, quando algo não funciona, quando algo não acontece como deveria ou como gostaríamos, ou quando enfrentamos algum problema com alguém ou com alguma instituição. Então, às vezes, por exemplo, você está com um problema sério no banco. Às vezes você está com um problema de algum... Ah, meu Deus, como que chama isso? Você está com algum processo que você quer que resolva, alguma coisa no sistema judiciário. Vai para lápis, 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 lápis. Imagina lá seu processo lá, lápis, 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 sendo resolvido, todos os problemas, tudo aquilo que está no caminho sendo apagado pela ponta, pela borracha, tudo limpo, limpo, lápis, 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 lápis. E aí você pode ir fazendo isso todos os dias, limpando e se abrindo para a inspiração, para você compreender qual é o aprendizado daquele processo e para que aquele processo, finalmente, colocando luz naquilo que está te mantendo presa, lembra? Te mantendo preso naquele aquário que você nem enxergava, você possa enxergar e aí agir de uma forma diferente, agir de uma forma completamente nova, trazendo um novo resultado para a sua vida, ok? Então, essa é a ferramenta lápis. Se não tiver nenhuma dúvida em relação ao lápis, ok, tem dúvidas sobre o lápis. Essa ferramenta do lápis pode ser usada para pessoas, coloca o nome, posso bater com lápis sobre o nome. Se você quiser escrever o nome da pessoa e vir com a ponta borracha e bater no nome da pessoa, pode fazer isso tranquilamente, mas não precisa, ok? Você pode só imaginar a pessoa, o problema que você tem com ela e repetir lápis, 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 lápis. Imagina, ou então você pode até... Porque esse exercício da mente consciente, gente, é um exercício mental que nós precisamos, porque a gente precisa ver alguma coisa sendo feita. Não é assim? Não é possível, Letícia, só repetir lápis, só pegar o lápis já resolve. Eu não tenho que imaginar a pessoa, eu não tenho que falar o nome da pessoa, eu não tenho que... Só de pegar o lápis, o processo de purificação, depois que você faz o download, o processo de purificação já começou a ser feito. A questão é que nós precisamos desses exercícios mentais. A mente consciente, que é o Rani, ela quer estar no controle de tudo. Nós queremos estar nesse controle. Como assim? É algo que está fora do meu controle? Me deixa fazer alguma coisa. Então a gente imagina a pessoa, a gente imagina o problema, a gente escreve o nome da pessoa, a gente bate com o lápis no nome da pessoa. Mas o processo que está acontecendo, na verdade, é um processo na mente subconsciente. Eu tenho mania, por exemplo, de repetir cada ferramenta 3 vezes. Gota de orvalho, gota de orvalho, gota de orvalho, lápis, lápis, lápis. Precisa repetir 3 vezes? Não, não precisa. Eu falei lápis, a mente subconsciente já entrou nesse processo de purificação. Eu vi o lápis, a mente subconsciente já entrou no processo de purificação. O que está acontecendo? Quando eu começo, eu estou pensando na pessoa, aí eu imagino o lápis borracha apagando esse problema. Eu estou alimentando aquilo que eu preciso para fortalecer aquilo que eu acredito, para me conectar com a vibração dessa energia purificada, dessa memória purificada, para que esse resultado venha para mim de uma forma mais rápida e da forma, inclusive, às vezes até que a gente gostaria que viesse. Mas nem sempre é o caso. Nem sempre os problemas serão resolvidos da forma como nós gostaríamos. Porque não somos nós que sabemos tudo. Quem sabe tudo é mente super consciente, é inteligência divina. Às vezes, um problema para nós, que a gente pensa que vai ser resolvido, por exemplo, no meu caso, eu queria que as coisas ficassem bem no local onde eu trabalhava, então eu purificava muitas memórias. O que aconteceu? Eu fui demitida, fui mandada embora. O que aconteceu? O processo de transformação da minha vida precisava de algo que para mim naquela época foi muito difícil de lidar. Foi muito doloroso. Depois a questão é a gente também confiar nesse processo. Depois, olhando para trás, observando o que aconteceu, a jornada que a minha vida seguiu, o processo de purificação que eu entrei, é que eu compreendi que aquele momento era necessário para mim. Ok? Vamos lá. Lápis, deixa eu só ver as dúvidas em ordem aqui, vamos lá.
Com qualquer uma delas podemos começar o dia ou tem alguma específica? Em relação às ferramentas, eu sugiro você começar com respiração Ra e prece de abertura, tá? Depois você pode fazer em qualquer ferramenta. Gota de orvalho, chuva leve, lápis. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Mas a minha sugestão é respiração Ra, na prece de abertura. Eu faço a respiração Ra primeiro, tanto faz. Prece de abertura, respiração Ra, beber água azul solar e ir usando as ferramentas ao longo do dia. Então, ok. Tem que ser sempre o mesmo lápis. Você não precisa de lápis diferente para coisas diferentes, para situações diferentes. Não, você pode ter um lápis só, tá? E esse é a sua ferramenta e nem precisa de lápis. Espero que tenha ficado claro isso aí. Não precisa, tá? Posso fazer para várias situações ao longo do dia ou só uma situação por dia? Várias situações que vão surgindo ao longo do seu dia, todas as vezes que uma situação surge para você, para mim, isso vai acontecer se você não usar uma ferramenta. Você vai entrar, vai baixar sua vibração e coisas vão começar a acontecer em sintonia com essa vibração mais baixa. Letícia, eu não quero usar a ferramenta lápis, eu quero usar só a gota de orvalho. Não faz diferença que ferramenta que você vai usar. O que a gente está fazendo aqui é esse bloqueio de energia aqui. A minha sugestão para surgiu situação, purifica. Surgiu situação, purifica. Surgiu situação, purifica. Surgiu situação, purifica. E outra, o que eu tenho que aprender com essa situação? O que está vindo a meu respeito que eu ainda não aprendi? O que eu ainda preciso olhar para mim mesma que eu ainda não vi? O que eu tenho feito repetidamente sem nem perceber? Quais são os meus pensamentos recorrentes a respeito da minha vida, a respeito de mim mesma, a respeito daquilo que eu guardo de sentimentos na minha vida? Ferramenta, 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 para você se abrir para essa inspiração e não se permitir ser levado pela situação que acontece no seu dia. Ok? Então, essa é a minha condução em relação às ferramentas. Lápis, olha só, lápis novo, não é para usar borracha de verdade, ok? E se vocês não conseguirem achar esse lápis eu trouxe da África do Sul, tá? Porque aqui em Belo Horizonte, por exemplo, achar lápis sem ponta, não sei, é um negócio assim que você não acha de jeito nenhum. Então, se vocês acharem só lápis com ponta, não use o lápis, só isso. Deixa ele sem usar, ok? Como faço para a questão alimentícia? Vou responder. Posso juntar a ferramenta do lápis com gota de orvalho, batendo o lápis no papel onde escrevi o problema e falando gota de orvalho? Pode. Aí é interessante você falar isso, porque lá no texto do download é importante você segurar seu lápis e purificá-lo com gota de orvalho. Pode fazer o uso da ferramenta, misturar as ferramentas, pode fazer da forma que você desejar. Não tem? Lembra daquilo que eu falei para vocês lá nas aulas lá atrás, que a gente deu o exemplo de quando quebra alguma coisa em casa? Quando quebra alguma coisa na sua casa, qual é a energia que você sente? Tem alguma coisa acontecendo, isso aqui já cumpriu o seu papel, liberação de energia, que bom que quebrou. Qual é? É assim que a gente faz a condução do uso das ferramentas. Adoro a ferramenta lápis. Vou usar. Não gosto. Não uso. Não quero saber. Não tem problema. Eu vou misturar essa com gota de orvalho. Misture, limpe, purifique e vá fazendo a limpeza. Na minha mesa, então hoje, por exemplo, eu estou com esse colar que é gota de orvalho, tem um lápis sem ponta, e tem o M&M's, que é uma outra ferramenta que a gente vai falar também, que eu deixo aqui fechadinho na minha mesa o tempo todo. Só de bater o olho eu sei que a purificação está sendo feita. Ok? Vamos lá. Deixa eu só ver aqui. Não faça a prece se não fizer a prece de abertura, as ferramentas não irão funcionar? Vão. A prece de abertura é só uma ferramenta a mais para você fazer uso dela, para você se conectar com essa energia, já receber aí uma inspiração, se fortalecer na sua consciência, para entrar naquele modo de
Vigilância e oração. Então, eu vigio, aconteceu alguma coisa, eu purifico. Aconteceu alguma coisa, eu purifico. Aconteceu alguma coisa, eu purifico. A ferramenta lápis é para situações que queremos eliminar ou solucionar. Lápis sem ponta, qual cor? Vamos lá. O lápis pode ser de qualquer cor. Tanto é que acho que eu botei no exemplo várias cores. Qualquer cor. A borracha também. Qualquer cor. O lápis é sem ponta. Se vocês não encontrarem lápis sem ponta, comprem um lápis com ponta e não apontem, não usem o lápis. Peguem o lápis, falem gota de orvalho, purifico. Eu lembro que eu falei que eu tenho mania de 3 vezes? Então eu faço gota de orvalho, gota de orvalho, gota de orvalho. Mas sou eu, não precisa. Gota de orvalho. Purifiquei o lápis, eu imagino. Eu olho para esse lápis, eu estou vendo esse lápis e estou imaginando a solução. A memória que deve purificar para poder resolver uma solução está sendo purificada. No caso aqui de qualquer situação, pensão, divórcio, questões da justiça, processos, pensa nisso que está acontecendo. Como que você se sente quando vem essa questão, por exemplo, de uma pensão alimentícia que não está sendo paga? Normalmente a nossa vibração faz assim. Qual é o propósito do uso? O que a gente faz aqui? Ó? Porque vem esses pensamentos, vem a emoção da frustração, da raiva, da decepção. E aí, o que a nossa vibração faz? A nossa vibração vai cair ladeira abaixo. O que a gente faz aqui? Pensou na pensão alimentícia, quer que seja resolvida? Imagina a pensão alimentícia, imagina o lápis, vai lá, apaga todo o problema, toda a resistência do ex de pagar a pensão alimentícia, toda a questão dele não pagar, tudo que ele já te falou, todas as desculpas que ele já deu, tudo que já apareceu no processo, vai apagando mentalmente, repetindo lápis, 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 e imaginando apagando. Pega o nome da pessoa, do ex, coloca o nome da pessoa mentalmente, imagina ele, todas as memórias compartilhadas que estão gerando essa dificuldade para que você pague a pensão alimentícia, que é direito dos nossos filhos, o meu direito. Todas essas memórias, lápis, 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 vou apagando, lápis, 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 e vai repetindo, apagando, até que você sinta que você segurou tanto os seus pensamentos quanto as suas emoções. A grande questão, gente, é que nós temos hábitos que são, lembra lá das crenças, dos nossos paradigmas, e aí a gente acaba criando uma crença tão cristalizada que ela se manifesta o tempo todo na nossa vida. E essa crença não é necessariamente que o ex não paga pensão. Essa crença pode ser, por exemplo, que comigo sempre tem uma confusão, sempre tem um problema na hora das coisas serem resolvidas. Comigo nada é fácil, comigo tudo dá trabalho. Comigo, tudo tem que ser na base do esforço, demais, do sofrimento. Isso é que é a crença verdadeira. E ela vem de uma memória que provavelmente nem é sua agora, ou pode ser de uma infância em que você era o tempo todo cobrada de fazer coisas para ser amada, ou de que você herdou aí de gerações anteriores, mas não importa. Você não precisa localizar a origem dessa crença. Você só tem que olhar para isso e falar: toda essa situação que eu estou vivenciando com o fulano de tal, que essas memórias que estão originando essa situação possam ser purificadas e transmutadas em luz. Eu sei que eu vou receber a resposta disso da forma como é a melhor para todas as pessoas envolvidas, melhor para os nossos filhos, melhor para mim, melhor para ele. Então você vai nesse pensamento contrário. Você engata a direção ali, engata a primeira e sobe essa montanha com pensamentos positivos e vai entrando com a ferramenta para que isso não impeça você, para que na hora que você fala assim, porque olha como é que a gente faz, não vai dar certo, estou apagando as memórias,
porque isso é meu direito, porque não é possível, que ele não sabe que até hoje isso é direito meu, que coisa, não é possível. Aí a gente, pronto, desceu ladeira abaixo. A gente vai. Porque a advogada já falou com ele, eu já falei com a... E a gente começa a chorar, porque dá tanta raiva, né? E vem a emoção, e vem todas as coisas que ele fez, e por que... Enfim, já desceu. Ruf. A ideia é que você engate uma primeira ali e você comece todas as memórias, principalmente porque isso é nosso direito. A advogada já falou lápis, 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 e eu vejo que agora a gente vai conseguir e eu apago todas essas questões que já aconteceram. Esse é o processo. Esse é o exercício que a gente precisa fazer. Não permitir que a gente desça ladeira abaixo. Ok? Será que tá claro? Vamos lá. As ferramentas é para situações que queremos eliminar ou para solucionar? Para os dois, sabe? Kiyomi, eu acho que para as duas coisas. Eliminar uma coisa que não tá legal na sua vida. Usa o lápis também, faça o uso dele, usa apagando essa situação, quanto para questões que você deseja que sejam solucionadas. Eu purifico qualquer situação com a ferramenta lápis, purifica qualquer situação, você pode usar o lápis. Novo e sem ser apontado. Eu achei que poderia ser só novo. Novo sem ponta, tá? Vou fazer um concurso. Posso mentalizar lápis, gotas de orvalho? Pode mentalizar lápis para limpar todas as questões que estão na sua frente, impedindo você de conseguir as respostas para aquilo que você precisa e para aquilo que você deseja. Você tem certeza que você quer passar nesse concurso? Traga ele para sua mente. Lembra que eu já falei para vocês? Trouxe para a mente esse concurso, está projetado então na realidade. Você está nele, você já passou nele, porque é o que você carrega como desejo. Não, Letícia, mas é tão de lápis, 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 lápis. Não, mas tem tanta lápis, 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 lápis. Eu não sei, lápis, 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 lápis. Então você já começa a fazer o trabalho mental de purificação dos seus pensamentos em relação à conquista daquilo que você colocou como semente. Gente, vamos imaginar assim, ó, vou trazer mais uma analogia para vocês. Vamos imaginar que o nosso desejo é uma semente, tá? A gente coloca essa semente aqui na mente, no nosso coração. E ela começa a brotar, porque eu começo a me imaginar naquele lugar, começo a me imaginar naquele emprego, começo a imaginar passando no concurso. Aí sabe o que a gente faz com os nossos pensamentos, com essas memórias que insistem em ficar aparecendo na nossa vida? A gente mata o broto, a gente mata essa planta, a gente envenena essa planta com os pensamentos, a gente fala assim, não, mas eu não vou conseguir porque não tem jeito. Aí você joga um veneninho lá naquela planta. Aí depois você fica lá, pega o japamala e fala, não, vou passar no concurso, sinto muito, me perdoar 108 vezes para passar no concurso. Aí vem um pensamento, e aí a plantinha ganha uma vidinha lá, porque você purificou, você está se sentindo melhor, está sentindo uma vibração mais alta, aí passa um tempo, você já começa, não, gente, mas esse negócio é difícil demais, eu já não aguento mais estudar, já não aguento mais tanto conteúdo, aí você vai lá e veneninho na planta. Não tem desejo que cresça a ponto de se manifestar na nossa realidade. É a mesma coisa, se você quer ferver uma água, se você liga o fogo, apaga o fogo, 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 essa água nunca que ferve. Você vai passar aí, sei lá, o resto da vida acendendo fogo, apagando fogo, acendendo fogo, apagando fogo, até que essa água finalmente se transforme em vapor, comece a borbulhar. É isso que a gente quer fazer. A gente quer colocar tanto uma energia positiva naquilo que nós desejamos, a gente quer colocar tanta força nessa semente que a gente planta aqui na mente, no coração, que ela não tem outra opção a não ser realmente brotar. E para aquilo que vem de veneno, aquilo que vem de caquinha aí dos nossos pensamentos, a gente corta com a ferramenta. A gente limpa com a ferramenta. Tá ok? Tá claro? Nós estamos na primeira ferramenta ainda, hein? Vamos lá.
Quando você fala em purificar, significa falar as ferramentas na hora que vem os pensamentos, tá? Porque as memórias mesmo a gente não sabe quais são. Veio o pensamento, faz a limpeza, usa a ferramenta. Exatamente, tá? Por exemplo, se o problema na justiça, na pensão não for meu, mas me afeta de alguma forma, eu posso usar o lápis para ajudar? Sempre pode ajudar. Toda situação da qual nós temos consciência é uma memória que a gente compartilha. Se eu sei de algo que está acontecendo, eu estou compartilhando memórias com essa pessoa. Então, eu limpo em mim as memórias que estão impedindo essa pessoa de conseguir aquilo que ela deseja. Lápis, 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 lápis. Ok? Podemos usar o lápis para dar certo no processo de um familiar ou ensinar o familiar para utilizar essa ferramenta? É lápis borracha ou lápis com borracha? No caso, você fala para repetir, eu nem repito lápis borracha, eu falo só lápis. É um lápis, a gente fala lápis borracha, mas é um nome que eu sei. Mas é um lápis que tem uma borrachinha na ponta. É porque você está pensando no lápis borracha que tem aquela pontinha de borracha, né? Mas é porque, na verdade, a ferramenta é lápis, tá? Lápis. Não é lápis com borracha e nem lápis borracha. É lápis só. E ela vem com essa borrachinha aqui na ponta, tá bom? Boa pergunta. Podemos usar o lápis para dar certo no processo de um familiar ou ensinar o familiar para utilizar essa ferramenta? Se você sabe, se você tem consciência, a memória está em você também, purifique em você que você está ajudando a outra pessoa, ok? Tranquilo? Podemos passar para frente? Como? Aí eu já expliquei vários comos, né, gente? Mas aí está no texto de vocês do PDF e depois fica gravada essa aula. E aí eu vou falar depois para quem quiser adquirir esse curso também, para sempre voltar e pegar os exemplos aí, ok? Vamos lá. Ontem criei a nuvem azul, estava tendo um mal-estar, depois falei onda do mar, em segundos voltei ao normal e não tive convulsão. Ah, Sandra, que bom. A gente vai pensar agora, nós vamos falar agora sobre algumas ferramentas de questões mentais, e aí a gente vai falar sobre isso também, tá? Então vamos lá. Acho que aqui acabou, né, as dúvidas. Então vamos para a próxima ferramenta, que é a ferramenta MMs. Mas fico feliz, nós vamos entrar aí num processo de purificação de memórias, nós estamos aqui juntos purificando memórias, né? O processo está acontecendo de limpeza, a gente está usando as ferramentas, quem já fez o download está vendo aí, e a limpeza está acontecendo num coletivo poderoso, que nós estamos aqui juntos, então essa limpeza e essa purificação vai acontecer, tá bom? MMs, lembra que eu falei, né? Carrega um pacotinho de MM aqui na minha mesa, eu não gosto de MM, não como MM, não gosto muito de amendoim com chocolate, mas tem esse pacote que eu comprei depois que eu cheguei na África do Sul. Eu tinha um, mas deixei para trás, e esse eu comprei aqui no Brasil. O MM é assim, é aquela pessoa que é mental demais. Explica tal coisa, me dá detalhes disso aqui. Qual que é a ciência por trás de não sei o quê? Qual que é a explicação por trás disso aqui? Ah, mas eu preciso disso aqui. Ah, tem que ter esse tanto de livro para poder ter as explicações. Não, precisa. Eu sou uma pessoa muito do intelectual, tá? Eu sou muito de... Gente, então cadê a explicação disso aí? Me dá aí, porque se não tiver uma explicação, eu não vou conseguir só sentir isso sim. Então, eu preciso disso. Mas isso nos impede, muitas vezes, de fazer a nossa entrega para o universo. Essa entrega de confiar de que o universo vai tomar conta de muitas das coisas a partir da nossa vibração. Lembra que numa das meditações, não sei se vocês estavam lá, talvez muitos de vocês não, mas uma das meditações que eu fiz essa semana foi uma meditação do barco em que a gente segura o leme, e porque o leme é nosso, então a nossa vida está no nosso controle, mas muitas vezes a gente quer controlar o tempo, a gente quer segurar também o tempo, a gente quer segurar o mar, a gente quer controlar os outros barcos, a gente quer segurar o leme dos outros. Eu que sou mãe, então, adoro querer lá ficar metendo a mão no leme dos meus filhos, controlando a vida deles.
E a gente faz isso, a gente fica querendo assumir controle de todas as coisas através dessa coisa mental de ficar pensando demais, tudo tem que ter explicação, é o intelectualismo demais. A ferramenta MMs corta essa necessidade desse controle, dessa necessidade de explicação o tempo todo, para que a gente possa se abrir para a divindade, para que a gente possa se abrir para o divino, para que a gente possa se abrir para o nosso amor próprio e a partir daí a gente possa começar a receber essas inspirações, para que a gente possa confiar realmente nesse amparo divino. Onde que está esse amparo? Ele está em todos, com todos, mas algumas pessoas se desconectam completamente dele. A nossa ideia é aumentar a nossa vibração para que a gente possa sentir esse amparo, a gente possa se fortalecer com esse amparo e a nossa jornada se torne uma jornada do nosso fazer e confiar. Fazer e confiar. A gente confia, a gente entrega aquilo que não está na nossa mão. A gente consegue fazer essa entrega confiando que está todo mundo amparado. Então, a ferramenta MM são essas ferramentas que nos auxiliam a libertar da nossa mente pensante, que precisa de respostas e explicações para tudo, abrindo caminhos para a ação do divino através da inspiração. Então, se você começou a sentir que a mente está cheia demais, está carregada demais, está pesada demais, você não consegue parar de pensar a respeito de um determinado assunto, buscando solução o tempo inteiro naquilo que você não tem como solucionar. Não é você pensando que vem uma solução. É você vibrando que você entra em sintonia com aquela solução. Então, muitas vezes, esse pensamento no problema só baixa a nossa vibração de forma que a gente não consegue entrar nessa sintonia da solução. Porque se eu estou no problema, significa que eu estou vibrando conforme o problema. A solução existe. Se eu penso que a solução é tal, por exemplo, a solução da pensão alimentícia, eu começar a receber a pensão, significa que essa solução está presente na realidade, nesse campo quântico aí, nesse éter. Porque ela existe na minha mente, então ela existe nesse campo etérico. Mas ela ainda não se manifestou ainda para mim, porque eu não estou na mesma estação de rádio que essa solução. Ela está numa estação 102 e eu estou aqui ainda na minha estação 85. A minha tarefa é vibrar, não ficar pensando no problema, ficar pensando no problema, ficar pensando no problema, porque ele também está vibrando na estação 85. Se o problema estivesse vibrando na estação 102, eu não estaria com o problema, eu estaria com a solução. Então, como eu estou no problema, isso significa que eu estou vibrando 85. Então, eu começo a limpar, a usar as ferramentas, a pensar só nessa solução, não ficar pensando mais nos problemas, para que eu comece a vibrar, as minhas emoções comecem a aumentar, eu comece a me sentir melhor, comece a ter inspiração para fazer alguma coisa diferente. E nesse fazer algo diferente, os resultados, o universo começa a se movimentar e essa entrega acontece e eu vou subindo até que eu entro na estação 102 e nessa estação 102, acontece uma coincidência. Eu tenho uma sorte. Algo acontece e eu recebo aquela solução. Ela aparece para mim na minha vida. A gente se encontra na mesma sintonia. Tá claro? Então essa é a ferramenta MMs, tá? Como? Vão comer. Pode comer. Pode comer o MM. Pode comer, tá? O fato de estar comendo MM ou chocolate sem lembrar que é uma ferramenta, pensar que estou limpando, nesse caso está purificando involuntariamente. Pronto. Vou falar como se fosse uma afirmativa. O fato de estar comendo MM ou chocolate sem lembrar que é uma ferramenta e nem pensar que estou limpando, nesse caso estou purificando involuntariamente. Pronto. É isso aí. A sua purificação, eu nem lembro que isso aqui é uma ferramenta de purificação de memórias. Ela está aqui em cima da minha mesa, a minha mente consciente bate o olho através dos sentidos, eu olho, vejo,
mente subconsciente recebe essa informação e a purificação já vai sendo feita automaticamente, ok? Tá com um problema, tá com uma questão que você está pensando demais sobre ele, não sabe como fazer para poder resolver isso? Pensa MM, aí eu falei com vocês, mantenha um pacotinho de MM na minha mesa de trabalho. Quem quiser, bota lá, abre o MM, vai comendo esse MM no momento em que estiver muito estressado. Vai para o local de trabalho onde tem que ficar lá pensando demais, resolvendo coisa demais. Come um pouquinho de MM no trabalho. Nem precisa pensar em mais nada. Vai comendo aquilo ali e confiando que esse processo vai limpando de forma que você vai se abrindo para a inspiração. Se abrindo para a inteligência divina. E aí, na hora que você tiver uma ideia, põe ela em prática. Que provavelmente essa ideia veio a partir da inspiração. Ok? Eu falo MMs. Mas pode falar MM. Pode. Acho que aqui está MMs. Acho que a ferramenta é MMs, tá? Mas você pode falar MM, não tem problema. Ok? MM ou MMs, não tem problema, tá? Ok? Vou para frente, tá, gente? Vou para a ferramenta agora, Mel Leroux, ok? No e-book de vocês, vem explicando um pouco da origem do Mel Leroux, né? Então, quem ainda não leu, abra lá para vocês verem como que é a história um pouco dessa flor Leroux, né? E desse Mel Leroux. Mas aquilo é título de curiosidade, tá? Isso não interfere na questão da purificação de memórias. É mais para vocês entenderem por que se chama Mel Leroux, né? De onde que vem esse nome. E o Mel Leroux, ela é uma ferramenta de libertação de vícios e apegos. É muito interessante porque o Mel Leroux, você pode, por exemplo, ter um vício, vamos botar um vício que é comum, que é fumar, assim. Hoje está ficando menos comum, né? Mas fumar, que é uma coisa que acontece. Aí, você vai lá acender um cigarro, poxa, tô fumando ainda, não consegui parar. Não importa, só repete Mel Leroux. Fuma seu cigarro pensando Mel Leroux. Confiando que mesmo que você esteja fumando ou bebendo, qualquer que seja o vício, comendo doce, o que quer que seja, o processo de purificação está acontecendo. E no momento que você se sentir forte o suficiente, depois desse processo de purificação, isso vai liberar, isso vai acabar saindo da sua vida. Eu também não gosto de MM não, tá? Não, olha só, acredito de qualquer outra marca desse tipo de confeito, não é mesmo? Então, a ferramenta, ótima pergunta, a ferramenta é MMs, ok? A ferramenta não é confeito de chocolate. Então, eu penso que para o caso dessa ferramenta, falar MMs, repetir MMs, vale mais do que você comprar uma outra coisa de chocolate. Porque a gente fala para a mente subconsciente MMs. E aí você pega um pacote que não é MMs, você abre e come aquilo, e aquilo não chega nenhuma informação de MM para a sua mente subconsciente. Entendeu? Então é melhor você botar uma imagem de MM na sua tela do computador do que ficar preocupado se você está comprando o pacote de confeito de chocolate certo. Ok? Tá claro isso? É a mesma coisa assim, é lápis, mas eu posso usar uma caneta? Não, sua mente subconsciente recebeu a informação de que a ferramenta era lápis. Então, na hora que você pega o lápis, ela faz o processo de purificação. Mas quando você pega uma caneta, por exemplo, ela não faz. Ok? Então, eu também não gosto de MM, por isso que eu deixo só o pacote aqui e faço o processo de purificação. Não interfere, porque você faz o download da informação da purificação da ferramenta, ok? Vamos lá. Verônica, quem criou as ferramentas com esses objetivos? Como eu falei para vocês na aula passada, essas ferramentas são recebidas por inspiração dentro do pessoal que faz o processo de purificação de memórias lá, que já está lá há muito tempo, que é do Instituto do ISE LLC. Acho que eu expliquei isso ontem, né? Eles fazem essas purificações para poder receber essa inspiração dessas ferramentas, para poder apresentar essas ferramentas.
Muitas pessoas me questionam assim, mas é doce, chocolate, faz mal, diabético, não sei o quê. Não precisa comer, não precisa fazer nada. Leia o texto do download e comece a só repetir, a pensar nesse processo de purificação, porque não é consciente, é subconsciente. Nós não estamos aqui discutindo, vamos lá ler os ingredientes, açúcar, amendoim, tá vendo? Tem açúcar, tem leite em pó, tem gordura vegetal. Não é isso, isso não interessa. O que interessa é que eu fiz o download para minha mente subconsciente do que essa ferramenta faz. E aí eu vou repetindo para que essa purificação aconteça, ok? Lembrando que ontem eu também falei que você também pode ter a sua própria ferramenta de purificação, tá bom? As afirmações entrego, aceito, confio e sou grato não tem nada a ver com as ferramentas do Ho'oponopono. Eu até apresento essas palavras nas minhas cartas do Ho'oponopono. Entregar, aceitar, confiar e aceitar e agradecer. Eu tenho essas cartas no meu oráculo, né, do Ho'oponopono, mas eu explico nas cartas que quem veio com essas frases, quem trouxe essas frases, foi o professor de yoga, Hermógenes. Ele que criou assim, ele que utilizava essas frases, e ele ensinou essas frases. Eu tenho, inclusive, o artigo guardado aqui. Depois eu posso tirar uma foto e mostrar para vocês o artigo da revista Bons Fluidos, em que ele conta o que aconteceu com ele e que ele começou a fazer uso dessas ferramentas, que está lá, essas frases, não ferramentas, dessas frases, e a partir dessas frases, as pessoas utilizam, e tem gente que fala que isso é um novo Ho'oponopono, mas isso não tem nada a ver com o Ho'oponopono, tá? Isso é do professor Hermógenes, de yoga. Não fico com medo de não dar conta das responsabilidades. Pode deixar só o pacote vazio, porque às vezes dá vontade de comer. Pode deixar só o pacote vazio, porque é só bater o olho, você não precisa comer. É só para a sua mente subconsciente lembrar. Então, em relação a questões específicas, mais uma vez, vai purificando, porque quanto mais você está no problema, você está na estação do problema. A estação do problema pode ser a falta da pensão, pode ser o desemprego, pode ser um chefe ruim, pode ser um problema no relacionamento. Você está na sintonia daquilo ali. O processo de purificação é você fazer uso das ferramentas. E aí, no Ho'oponopono avançado, no curso avançado, eu vou ensinar também os 12 passos da Morna Simeona, vou ensinar a conexão com a criança interior, que são outras ferramentas de purificação de memórias, para que você comece a mudar a sua vibração, para que você mude a estação. Não adianta a gente ficar... Quanto mais a gente se sente da mesma forma que a gente estava se sentindo antes, mais a gente manifesta o mesmo. Porque o que tem na nossa vida hoje está na mesma vibração da gente agora. Então, se o que você está vibrando agora trouxe para você o desemprego, está na hora de você vibrar diferente para você começar a enxergar as soluções. E para isso, eu sugiro as meditações de manhã que eu faço, 7h30 da manhã, que a gente faz essa meditação de purificação de memórias com a criança interior. Acompanhe leituras dos estudos que eu faço também no meu canal do YouTube, que são formas gratuitas de você começar a procurar elementos para você aumentar sua vibração. Começa a ouvir música que aumenta a sua vibração, começa a trazer pensamentos positivos, mas principalmente segura isso aqui. Segura, tá? Porque senão a gente desce morro abaixo e aí é difícil demais da gente ser segurado, ok? Mel-le-Rua também libera as energias de locais que estão estagnados, de energias estagnadas. Então, assim, ambientes onde tem muita gente, né, escolas, hospitais, prisões, tudo isso você pode pensar, Mel-le-Rua, Mel-le-Rua, Mel-le-Rua. E aí, como que faz isso, né? Eu gosto de fazer aqui, por exemplo, ao invés de reclamar a respeito de algum vício de uma pessoa querida, apenas se imagine ou imagine a pessoa recebendo um banho de mel. Imagine esse mel cristalizando. Vocês já viram o mel cristalizado, que ele fica branco? Ele vai ficando branco, 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 que vai sumindo e levando todas as energias viciosas da pessoa. Tudo isso vai limpando, todas essas memórias,
eliminando todas essas memórias. Se alguém conhecido, né, está com problema em uma instituição, escola, trabalho, está hospitalizado ou preso, imagine um local recebendo um banho de mel, esse mel cristalizando e sumindo, levando em todas as memórias compartilhadas, ok? Vamos lá, gente, porque nós temos muita coisa aí. Jujubas. As jujubas que eu lembro, que eu sei, não são essas, tá? Mas eu já recebi a informação que essas jujubas que eles pensam são essas balinhas de goma, ok? E as jujubas, eu gosto demais dessa ferramenta e eu uso ela muito para poder chegar em segurança em algum lugar e estar no local certo, no momento certo, para alcançar determinado objetivo. Por exemplo, eu saí da África do Sul com um passaporte com visto vencido de 7 meses. Acho que 6 meses, 7 meses. Não, 6 meses. Ele estava vencido porque tudo lá estava fechado. Eu não tinha como atualizar meu visto, porque tudo fechou por causa do Covid e tudo mais. Mas ainda assim, apesar deles terem feito uma declaração a respeito disso, eu tinha documentos disso, eu não queria ter problema na migração na hora de bater o visto de saída do país. Queria que fosse tudo tranquilo. Então, o que eu fiz? Eu entrei para a fila e comecei repetindo jujubas, 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 para que eu chegasse no balcão, não sei como é que chama isso, certo, com a pessoa certa. Com a pessoa que ia pegar meu passaporte, ia olhar, ia saber imediatamente que tinha isso, ia saber imediatamente que não tinha problema, ia carimbar minha saída sem problemas. Então, eu já fiz esse processo antes mesmo de chegar lá e começar a ter um problema. Já comecei purificando, repetindo jujubas, 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 jujubas. E assim foi. Eu cheguei lá, a pessoa recebeu o meu passaporte, procurou lá alguns vistos e tal, viu tudo, carimbou minha saída sem problema nenhum, ok? E também para você se sentir inspirado sobre o momento certo para falar ou fazer o que deseja ou o que você precisa. Então, por exemplo, você vai para uma reunião, às vezes você tem alguma coisa para apresentar, mas você não sabe qual que é o momento certo. Porque às vezes até para conversar com uma pessoa, para você procurar alguma coisa, tem um momento certo para fazer isso. Às vezes você chega para o seu chefe para conversar sobre o aumento e ele teve um dia péssimo. Então você já vai receber um não de cara. Então você já faz esse processo de purificação de jujubas, 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 e na hora que você sente assim, esse é o momento certo, você vai lá e faz. Você vai lá e faz o seu pedido, né? Apresenta o que você tem para apresentar. E aí, mais uma vez, precisa comer essas balinhas de goma? Não precisa. Só repetir, só pensar, só imaginar jujubas, jujubas. Tem gente que fala que jujuba é feita de não sei o quê. Não tem problema. Nós não estamos pensando em nada disso. A gente está se conectando com a mente subconsciente, que não precisa nem comer jujubas nem nada. E a gente vai repetindo. Outra coisa também que eu gosto de fazer. Vou pegar o carro antes de entrar no carro mesmo. Na hora que eu saio para fazer qualquer coisa, eu peço, no caso do carro, eu peço meus anjos da guarda e dos anjos da guarda de quem está no carro para virem nos proteger, fazendo essa entrega, porque dirigir tem a nossa parte, mas também tem uma entrega, com entrega nessa confiança do amparo divino e repito, jujubas, 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 pensando nesse meu trabalho, naquilo que eu posso fazer, que é limpar as memórias que poderiam se manifestar através do que eu estou fazendo ali, que é dirigindo, principalmente que eu dirijo para todo lado com os meus 2 filhos. Então, limpando as memórias que nós compartilhamos, que poderiam se manifestar através de qualquer coisa dentro do carro. Aí eu vou fazendo essa limpeza antes, ok? Tranquilo? A meditação são todos os dias às 7h30. Peraí. Todos os dias não, de segunda a quinta, às 7h30. Eu uso a ferramenta copo d'água, tem uma ferramenta que é copo d'água que eu uso sim. Letícia, faz terapia com psicóloga, me orientou que eu faça meditação antes de dormir. Você indicaria alguma meditação para eu fazer? Ela pediu para que você fizesse uma meditação específica ou que você meditasse antes de dormir, é isso? Você pensou na situação e pensou em jujubas? Eu pensei qual é o desafio que eu enfrento,
quando eu vou carimbar meu passaporte. Eu vou carimbar meu passaporte de saída de um país onde eu fiquei com o meu visto irregular por 6 meses. Não foi culpa minha, foi por uma circunstância, mas ainda assim, essa pessoa poderia pegar meu passaporte e falar assim, aqui, e esse negócio aqui? Ah, eu ia ter que explicar. Não, mas olha aqui, eu vou ter que tirar meu celular. Abre o documento, que eu tinha ele em PDF no celular. Então, olha aqui, esse aqui, lembra? Tá? Ia ter que explicar. Isso gera uma certa ansiedade, um desconforto, porque você está tendo que se justificar ali. Então, antes que a situação acontecesse, na verdade, eu não pensei em todos esses problemas. Eu estou falando eles com vocês agora. Eu pensei o que eu queria. Eu quero chegar num balcão que a pessoa que me receba me dê meu visto tranquilamente, sem nenhum conflito. Jujubas, 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 para todas essas memórias que poderiam se manifestar contrárias a essa situação. Jujubas, 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 jujubas. Ok? Deixa eu ver só mais uma dúvida aqui. Em relação à meditação, então, Verônica, tem várias meditações na internet, mas depende um pouco do que você quer fazer, né? Porque é importante que sejam meditações que te induzam ao sono, né? Porque eu entendo que é esse o processo. Mas depois eu posso dar algumas indicações para vocês, tá? O que eu faço, eu tenho uma sugestão no meu blog, que é como fazer o Ho Oponopono antes de dormir. Então, eu dou uma sugestão de vários passos para você seguir, que inclui a respiração Ra, que também é um exercício meditativo, para que você faça antes de dormir, que de repente pode ajudar, tá? Não sei se para a Andréia é possível procurar no meu blog esse post para colocar aí para vocês. Mas também acho que está lá no blog. Esse mel pode comer também como ferramenta ou é só para imaginar? E se consigo comprar com facilidade, pois não consigo conhecer esse mel. Aninha, eu acho que esse mel a gente não consegue no Brasil, tá? Acho que esse é um mel muito específico do Havaí. Eu já vi loja online que vende desse mel Lerrua, mas no Brasil nunca vi. Era uma loja lá no Havaí. Então, eu penso que só de você repetir mel Lerrua, mel Lerrua, mel Lerrua, já funciona esse processo, imaginando tomando esse banho, imaginando consumindo esse mel, mas encontrar aqui no Brasil, eu não sei se você encontra. Para falar a verdade, no Brasil eu nunca procurei, ok? Vamos lá. Próxima ferramenta de purificação é o travesseiro de penugem. Quando que a gente usa o travesseiro de penugem? Aí, Sandra, essa ferramenta foi a ferramenta que eu pensei para você, tá? Então, olha só. A ferramenta travesseiro de penugem pode ser utilizada em momentos da vida em que nos sentimos deprimidos ou oprimidos por outras pessoas, por pensamentos repetitivos e de culpa. Tudo isso gera desequilíbrio mental. Então, por exemplo, se está tendo a epilepsia, essa ferramenta ela ajuda a trazer tranquilidade mental, trazer equilíbrio nas ondas cerebrais, para poder evitar que essas questões aconteçam, ok? Então, ela pode nós podemos usar essa ferramenta sempre que a nossa mente se sente oprimida. E é muito importante fazer o uso da ferramenta travesseiro de penugem, gente, porque eu acredito mesmo, assim, que muitas doenças que nós desenvolvemos com a idade, elas vêm desses pensamentos opressores, desses pensamentos deprimidos que nós temos ao longo da nossa vida. Então, repitam sempre, travesseiro de penugem, e é interessante que a Wandra querida, ela fala assim, Letícia, eu não gosto dessa ferramenta, porque tem a questão da penugem. Gente, de novo, não precisa pensar de onde vem essa penugem, não precisa pensar, a gente não precisa ter travesseiro de penugem. Você só vai se imaginar deitando. Sabe como que eu imagino o travesseiro de penugem? Mais uma vez, não precisa fazer nada disso, tá? Só de repetir travesseiro de penugem já serve. Não precisa fazer nada do que eu estou fazendo. Isso é mente consciente nesse processo, auxiliando a força da ferramenta. Eu imagino deitando a cabeça num travesseiro de penugem, afundando
e da minha mente saindo tudo que é tóxico, tudo que é pesado, tudo que é opressor, tudo que é deprimido, limpando, purificando. E depois eu levanto e esse travesseiro de penugem ele transmuta em luz, ele desaparece com todas essas memórias, desaparece com todas essas energias, para que eu não precise mais me preocupar com isso que está ali me oprimindo e me preocupando. Ok? Tranquilo? Na hora de pagar alguma coisa, pode usar a ferramenta lápis, né? Você vai fazer um pagamento, lápis, 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 porque impede qualquer problema que venha ali, inclusive o problema de dinheiro, de falta de dinheiro, pode purificar. Então, Ana Cristina, olha só, ferramenta específica para doenças ou algum problema físico que estamos passando no momento. A ferramenta, se você vai falar travesseiro de pena, fala travesseiro de pena na hora de fazer o download da ferramenta, tá? Agora, se você falar travesseiro de penugem, fala penugem, travesseiro de penugem, travesseiro de penugem, travesseiro de penugem. Então, para o que está acontecendo em relação à doença, nas minhas meditações às 7h30 da manhã, eu tenho usado muito a ferramenta Cores, que não é uma ferramenta que eu estou apresentando aqui para vocês. Por quê? Ela é uma carta minha, ela está no Instagram, vocês veem ela sempre, ela está sempre lá. Então, e eu faço as meditações 7h30 da manhã, eu uso as cores demais. Então, é as cores azul, índigo, verde esmeralda, azul gelo e branco. E aí eu imagino o corpo físico sendo tomado, e você pode pensar também a cor violeta. Então você vai levando, imaginando essa cor, tomando, limpando todas as células. Então a gente tem feito, inclusive, essa semana toda, as meditações da manhã, elas tiveram, inclusive, exercícios para o pulmão. A gente fez uns exercícios de respiração. Então, a proposta é estar limpando mesmo as memórias que estão nos trazendo essas doenças. Mas aí eu vou sugerir vocês que entrem no meu Instagram e procurem lá a ferramenta Cores, que é uma ferramenta que eu uso muito para a questão de cura, tá? Então, imagine o travesseiro de penugem, não se conecte como ele é feito, imagine sua cabeça deitando, né? Tudo isso sendo levado. Repita, estou livre, assim está feito. Isso são sugestões para quando a gente não sabe o que fazer, está se sentindo mal, não estou me sentindo bem, está perto de uma pessoa que está te oprimindo. Às vezes, pessoas do local de onde a gente trabalha, elas nos fazem mal. Chega perto dessa pessoa, já começa a repetir travesseiro de penugem, travesseiro de penugem, travesseiro de penugem, travesseiro de penugem, como se você estivesse limpando todas as memórias que estão se manifestando através dessa relação opressora com aquela pessoa. Às vezes, gente dentro da nossa própria casa nos oprime, né? Então, a gente pode ir fazendo essa purificação e essa limpeza. Travesseiro de penugem, travesseiro de penugem, travesseiro de penugem. Inclusive, pensei isso agora, acabou de vir uma inspiração. Imagina um travesseiro de penugem criando tipo uma barreira de proteção, né? Em que a pessoa não vai conseguir te alcançar na forma como ela te trata, porque ela vai bater nesse travesseiro, né? E aí ela vai se manter à distância. Então você põe travesseiro de penugem, ok? Próxima ferramenta, eu seguro varal. Então, eu seguro varal é uma ferramenta que nós utilizamos quando nossas mentes são tomadas por pensamentos de culpa, auxilia na purificação de todas as memórias tóxicas e negativas que ainda se manifestam em nossas vidas através dos nossos problemas. Essa ferramenta é uma ferramenta que eu uso muito quando eu penso nas coisas que eu já fiz em relação aos meus filhos. Começa a pensar em alguma coisa que eu fiz que não foi legal, um jeito que eu falei, uma coisa que não foi bacana. Eu já começo, eu seguro varal, seguro varal, seguro varal, seguro varal, porque eu não me permito mais cair nessa energia da culpa, porque a energia da culpa é uma das energias com a vibração mais baixa que existe, e quando a gente cai nessa energia de vibração, nessa vibração, né, da culpa, a nossa vibração cai toda, e aí a gente começa a vibrar coisas de baixa vibração, e a gente vibra baixo e atrair coisas de baixa vibração para a nossa vida. Então, pensou em alguma coisa que te faz mal porque você não fez aquilo direito, eu seguro varal, 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 seguro varal.
Então, ela vai limpando também essas memórias tóxicas, né, que ainda se manifestam através dos nossos problemas, vai limpando essa energia. E como? A cada momento, lembra lá, veio um pensamento, veio uma lembrança, alguém te falou alguma coisa, te apontou o dedo na cara, lembra aquele dia que você fez tal coisa? Eu seguro o varal, 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 seguro o varal. Ok? Ah, então, não está encontrando no site. Eu acho que está no meu Instagram. Depois eu vou colocar lá, tá? Para um momento de angústia, tristeza que chegar, dor no coração, na hora que estiver sentindo, qual é a melhor ferramenta? Travesseiro de penugem. Travesseiro de penugem é a melhor ferramenta, ok? Então, eu seguro varal para culpa, tá? E problemas que estão acontecendo na nossa vida. Vamos limpar essas memórias. E aí, nós fechamos as ferramentas que estão no PDF. E se vocês tiverem mais um tempinho aí, vou apresentar duas ferramentas rapidinho. Uma delas é Coco, que não está no PDF, mas que eu trouxe para vocês que estão assistindo a aula. O download é esse, então vamos ler todos juntos, ok? Coma um pouco de coco na parte da manhã e à noite. O óleo de coco permite uma aproximação maior com a consciência divina. Download feito. Criança interior recebeu essa informação. Agora eu preciso comer o coco? Não, eu posso só olhar para a imagem, eu posso só repetir, eu posso só pensar coco, coco, coco. Quando que a gente usa? Quando você tiver dúvidas a respeito de algo, quando você sentir que precisa de uma inspiração para realizar algo, para solucionar algo, pense, imagine e se desejar, coma coco. Ele pode estar verde ou maduro, tanto faz. O coco duro quanto o coco mole, né? Quando ele está verde. E você também pode cozinhar com óleo de coco. Isso eu faço muito na minha casa. Eu não como tanto o coco. Mas aqui olha, antes de fazer algo, de tomar uma decisão, respire fundo e pense. Coco. Entretanto, eu gosto de usar o coco no dia a dia, sempre buscando essa aproximação. Igual o MM, tá? Uma ferramenta para auxiliar a gente igual o MM. E aí, o que eu faço? Eu uso o óleo de coco na minha cozinha. Então, tem o óleo de coco lá, eu nem lembro que é ferramenta, para falar a verdade. Tem hora que eu preciso até retomar, às vezes, para lembrar. Mas o download já foi feito, o processo de purificação já está acontecendo, ok? Então, e às vezes eu compro coco duro para poder comer ali e tudo mais. Aqui em casa a gente também compra água de coco para tomar. Então, quando vem o coco mesmo, verde, só de bater o olho, a purificação é feita. E eu nem lembro que é uma ferramenta, ok? Então, isso é uma purificação. Devo ler e pensar no coco? Pode só pensar coco, pode só ter em casa coco, pode só usar óleo de coco, tomar água de coco. Na hora que você vê um coco desenhado, você já lembra. Não, você não precisa lembrar. Não precisa lembrar que isso é uma ferramenta de purificação. A purificação já é feita só de bater o olho, sem que a gente conscientemente lembre que isso é uma ferramenta. Mais uma vez, ajudando nesse processo de conexão com a consciência divina, aproximando as nossas atitudes e as nossas decisões com a inspiração da inteligência divina, com a consciência divina. E aqui tem uma outra ferramenta que eu trouxe para vocês, que a gente também vai fazer o download dela juntos aqui, porque não está no e-book de vocês, que é a ferramenta Burritos, que é uma comida mexicana, que leva ali essa farrita, né? E que vem com, essa farrita, tortilha, não é farrita não, leva essa tortilha, leva ali o pico de galo, que chama, né, esse molho de tomate, e leva o feijão. Então, isso são os burritos, ok? E vamos lá para o download dela. Pense burrito. Um baú de tesouros repleto com o que é certo e perfeito chegará até você. Exemplo. Quando aparecer algo que te aborrece, pense imediatamente em burrito. Fez essa leitura? Mente subconsciente recebeu essa informação. Agora, além do lápis, a gente tem essa também, ferramenta, burrito, para fazer uso dela todas as vezes que nós enfrentarmos problemas,
em que acontecer alguma situação, em que algo acontece que nos aborrece, que tem algo para resolver. Então a gente pode pensar, imaginar, comer, mas só pensar, repetir, burrito, 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 burrito. Em um dos cursos que eu dei em 2019, eu contei para as pessoas uma situação que eu vivenciei lá em Moçambique, que eu usei essa ferramenta. Eu deixei meu cartão na máquina do banco e lá, quando você deixa o cartão na máquina, a máquina engole o seu cartão. Então, ela engoliu o meu cartão e eu fiquei sem o cartão. Mas eu só percebi isso depois que eu fui para um supermercado. Lá era uma cidade pequena, todo mundo, a gente se conhecia e tudo mais. Eu ia sempre nesse supermercado. E cheguei na hora de pagar, vi que eu estava sem cartão e saí correndo para poder buscar o cartão. Só que eu cheguei lá, o cartão já tinha sido engolido pela máquina. Então eu comecei repetindo burrito, 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 e o banco só ia abrir 1 hora depois. Então eu fui para um restaurante, sentei lá numa lanchonete, fiquei repetindo burrito, 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 burrito. Fui para o banco, cheguei no banco, não consegui resolver porque o cartão não estava no meu nome, o cartão estava no nome do meu marido. Aí eles falaram comigo que não tinha jeito, aí eu fui para o supermercado para avisar para o pessoal que eu não ia conseguir fazer as compras, entendendo que não tinha dado certo. Chegando lá, as pessoas falaram comigo assim, não, a gente conhece, pode levar as compras, depois você vem aqui e paga. Então eu fui para casa com as compras, chegando em casa, falei com meu marido, ele resolveu, me deu um outro cartão, então eu não fiquei sem cartão, e depois ele foi no banco, resolveu o cartão, então tudo se resolveu, sem problema nenhum. Não foi da forma como eu gostaria, que era ter conseguido recuperar meu cartão lá na minha ida ao banco. Mas eu consegui chegar em casa com as compras e depois eu ainda fiquei com outro cartão para fazer os gastos meus lá de Moçambique, dos meninos, da casa, sem problema nenhum. Pensando, repetindo, só burrito, 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 burrito. Ok? Então, use burrito sempre quando algo começar a sair de forma diferente do que você esperava ou desejava, quando algo começa a se transformar em um problema. Repita burritos mentalmente até que a solução apareça ou até que você pare de repetir, né? Às vezes a gente começa a repetir as ferramentas e depois a gente para e nem percebe que parou, porque aí você já distraiu com outra coisa, as coisas já estão acontecendo, o movimento já foi e não tem problema nenhum, ok? Então, pode começar o dia pensando burritos, 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 burritos. Já começa pensando burritos, 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 porque já vai limpando, eu já vou receber esse tal baú de tesouros, repleto de possibilidades, repleto de oportunidades, repleto de coisas boas, já imagina você recebendo isso e já se conecta com essa energia, porque sua vibração já levantou, já elevou e provavelmente você vai entrar nessa caminhada aí desse dia com muito mais tranquilidade, ok? E aí você pode tocar instrumentos de trabalho e repetir mentalmente burritos, 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 burritos. Ok? Passou um e-mail com o PDF, como encerrar seu dia. Ah, passei, foi mesmo, gente, é verdade. Porque eu tô assim, gente, o que foi que esse encerrar o dia, o que foi que aconteceu? O PDF foi para vocês. Amanda, mas estou em dúvida, qual a ferramenta ideal para usar para pensamentos negativos obsessivos? Travesseiro de penugem, tá? Travesseiro de penugem é a melhor ferramenta para pensamentos que nos colocam para baixo, tá? É preciso verbalizar essas ferramentas ou vale só repetir em pensamento? Fabíola, eu lá na lanchonete, eu não ficava burritos, 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 não. Era tudo mental. Eu pedi um lanchinho, porque eu tinha que esperar, sentei lá, eu tinha um dinheirinho na carteira, pedi um lanchinho, fiquei lá comendo e pensando, burritos, 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 burritos. Isso é pensamento, tá? Não precisa ser falado, não. Ok? Ótima pergunta. Não conseguiu de forma alguma abrir e assistir o Ritual Kahuna, ele vai na compra do curso básico, sim, tá? O link, o PDF, vai tudo com o curso básico, vai o Kahuna também, ok? Então, queridos, é isso. Nós fechamos essas ferramentas. Fale mais sobre interruptor de luz. Interruptor de luz é uma ferramenta que funciona igual gota de orvalho, igual chuva leve, igual as frases. Você não precisa fazer download delas, você só repete.
interruptor de luz, interruptor de luz, interruptor de luz. Eu gosto, principalmente quando eu preciso de uma ideia. Quando eu quero que alguma coisa apareça para mim, alguma coisa se solucione, uma ideia que vem, um insight. Então, repito, interruptor de luz, interruptor de luz, interruptor de luz. Só repetir, não precisa fazer mais nada, que é a purificação de memórias que estão impedindo a gente de se conectar com esse insight, com essa resposta, resolver algum problema. Isso vai sendo limpo e purificado, ok? Fechamos esses nossos encontros, esse ciclo de curso básico de entendimento do Ho'oponopono. Estamos todos aí nivelados no entendimento das três mentes, dos princípios runa, do uso das ferramentas, da purificação de memórias. E nós só agradecemos, agradeço a inteligência divina por essa permissão. E fazemos agora a prece de encerramento, a paz de eu. Que a paz esteja com você, toda a minha paz. A paz que é eu, a paz que é eu sou. A paz contínua, agora, sempre e eternamente. A minha paz eu dou para você, a minha paz eu deixo com você. Não a paz mundial, mas apenas a minha paz. A paz de eu. E é isso. Muita gratidão e até o nosso próximo encontro. E nós nos encontramos, para quem for fazer o curso, nos próximos cursos então. Beijo grande, mahalo de coração, aloha. Até o nosso próximo encontro.